As cidades são realmente planejadas para as pessoas que vivem nelas? Essa será a pergunta que dará início ao primeiro debate do episódio de Arquidelas. Para darmos início a essa discussão, nós convidamos alguém que é especialista no assunto. Ela é doutora em desenvolvimento social pela Unimontes, com doutorado sanduíche na Universidade Nova de Lisboa, com bolsa CAPES. É mestre e graduada em arquitetura e urbanismo pela UFMG. Ela atua como pesquisadora nas áreas de urbanismo, antropologia urbana, mobilidade urbana e patrimônio cultural. Atualmente é coordenadora e professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da AFIA Montes Claros. Seja muito bem-vinda, Mariana Teixeira. Olá, meninas, tudo bem? Primeiro, quero agradecer o convite, né? É uma honra poder estar aqui com vocês hoje para debater essas temáticas que são tão importantes, falar um pouquinho sobre a cidade. Obrigada. Então, Mari, como a gente iniciou o nosso podcast, a gente queria saber desse questionamento que a gente fez na sua perspectiva. Você acha que as cidades realmente são feitas para as pessoas que vivem, que usufruem dos espaços? Bom, essa pergunta é aparentemente simples, mas é uma pergunta super complexa, né? Na verdade, a perspectiva que eu tenho é que sim, a cidade ela é feita para as pessoas, mas não para todas as pessoas, né? Então, seria interessante também a gente perguntar para quem, para quais pessoas as cidades são feitas. Porque se a gente pensar bem, uma parcela da população ela tem o poder de escolha, né? Escolha de quais locais frequentar, de quais locais elas vão morar, né? Se estabelecer, criar suas famílias. Então, isso passa muito pela questão da moradia, pela questão da desigualdade social, pela questão da mobilidade. Então, pensar a cidade envolve também pensar todas essas outras questões que são camadas, né? Que vão se compondo. Então, a grande parte da população brasileira, né, se a gente for fazer um recorte do Brasil, a grande parte dessas pessoas não tem esse poder de escolha, né? Então, onde você vai morar? É onde o seu salário conseguir pagar, né? E muitas vezes não consegue. Então, essas pessoas elas vão acabar se instalando, se alojando em locais de risco ou em locais mais distantes do que elas gostariam. E estar distante das oportunidades faz com que elas sejam segregadas. Então, assim, né, a gente voltando à pergunta aqui, algumas pessoas realmente são priorizadas na cidade. Por exemplo, se eu tenho uma boa condição financeira e eu gosto de um estilo de vida mais urbano, de fazer as coisas a pé, eu posso escolher morar num prédio ou numa casa que seja próxima ao centro ou próximo a algum subcentro. Porque no dia a dia a gente precisa de comércio, a gente precisa de farmácia, de banco, de supermercado, a gente precisa de mobilidade, né? Se você não tiver seu próprio veículo, você precisa do transporte público. Então, se você está num local privilegiado na cidade, você consegue ter tudo isso. Então, nesse caso, a gente pode dizer que a cidade foi pensada para essas pessoas. Então, se essa pessoa com a condição financeira prefere um estilo de vida mais bucólico, do campo, com mais segurança, entre aspas, essa pessoa tem a opção de ir para um condomínio fechado, ou para uma área mais rural, para um sítio, alguma coisa assim. Então, se pensar na perspectiva de quem pode escolher, a cidade é muito interessante, né? Mas para todo o restante da população que cabe onde o seu dinheiro se encaixa, é algo muito complexo para a gente pensar. Então, seria interessante, talvez, a gente pensar a cidade a partir de cada bairro ou a partir de cada região, né? Que essa resposta ela não vai ser única, ela vai ser desigual. Por quê? O que é que nós temos em Montes Claros e em várias cidades do Brasil? Cidades desequilibradas, né? Que atendem melhor uma parte e atendem pior uma grande parte da população. Sim. A gente também, quando fala de cidades, nós temos lugares, temos ambientes que as pessoas gostam de ficar mais, que elas se sentem mais confortáveis, e tem outros lugares que elas não querem permanecer. Sim. Será por que isso acontece? Será que é o planejamento da cidade, é a forma de pensar aquele ambiente para as pessoas, ou talvez a falta de pensar esse ambiente para as pessoas? Sim.
Bom, se eu pensar na minha perspectiva pessoal, né, os locais que eu gosto de frequentar, eu gosto de locais que tenham muita gente circulando, não lotada de gente, né, mas eu acho que não só pela minha perspectiva pessoal, mas se a gente for se embasar em vários autores que falam sobre isso, né, os espaços que garantem uma vivacidade, uma urbanidade, eles pressupõem que tem um movimento de pessoas, né, de famílias, de todas as características, por assim dizer, que tenham uma diversidade. E para que isso aconteça, a gente tem que ter motivo para essas pessoas frequentarem o local. Então, eu posso ter uma praça belíssima, mas que não tem sombra, não tem banco para sentar, não tem um piso adequado para andar de bicicleta ou de patins ou de carrinho, ou passar com um carrinho de bebê. Ela pode ter o paisagismo assim com as plantas mais caras, Sim. mais bonitas, esteticamente bonitas, mas às vezes não tem uma boa iluminação ou não tem uma função a não ser contemplar, que também é uma boa função, mas ela sozinha não é suficiente. Então, pensar um lugar, né, frequentável, um lugar que seja seguro e que gere essa sensação de segurança, precisa ter pessoas circulando e pessoas tendo o que fazer. E muitas vezes esse ter o que fazer envolve o comércio. Então, uma das motivações para ter gente numa praça poderia ser comércio, bares, padarias, restaurantes. Outra opção também é quando os equipamentos de lazer eles são atrativos suficientemente para fazer com que as pessoas vão para lá. Tipo, pista de skate ou algumas soluções mais criativas, né? Tipo, parquinho para cachorro, que faz com que as pessoas que já precisariam resolver isso, né, levar o cachorro para fazer suas necessidades, ou brincar, ou interagir, tenham uma função. Então, é sempre importante a gente pensar nisso. Não adianta você propor um espaço público e entregar para a sociedade e depois reclamar que ninguém usa ou que está sendo depredado, porque muitas vezes as pessoas não são ouvidas né, quem faz esses projetos relacionadas ao poder público ou a algumas construtoras, eles não pensam exatamente no que aquelas pessoas precisam. Às vezes, ao invés de uma praça, seria melhor um campo de futebol ou uma quadra. E em termos de gasto, não seria tão diferente. Então, é importante pensar o que aquelas pessoas precisam, né, antes de sair criando esses espaços genéricos, né, com canteiro genérico, com academia ao ar livre genérica. Então, é interessante pensar nisso. Sim. Falando dessa questão de movimento nas ruas, que isso traz segurança, tem até o estudo de Jane Jacobs, né, que fala dos olhos nas ruas. Você poderia comentar um pouco para nós? Sim. Jane Jacobs, ao contrário do que muita gente pensa, não é arquiteta urbanista, ela é jornalista, mas ela foi uma autora fundamental para os estudos urbanos, porque ela fez uma observação muito crítica, né, baseado no bairro que ela morava em Nova York. E essa análise que ela fez, que gerou esse livro, foi assim, considerado uma obra-prima, assim, um marco da crítica a esse modelo de cidade que estava sendo reproduzido, que reformava os bairros, deixando as funções muito isoladas, né, com aquele zoneamento muito específico. Então, no bairro que ela morava, ela percebia que tinha uma sensação ainda de um senso de comunidade, um senso de vizinhança, e ela comparou esse bairro com diversos outros e ela percebeu que quanto mais pessoas circulando nas ruas, que ela chama os olhos das ruas, isso gera segurança para as outras, né? Então, como que isso poderia ser possível? Aí ela faz uma análise mais detalhada das características urbanísticas do bairro. Então, ela vai perceber que o uso diversificado dos imóveis, né? Então, se você tem só residência, a tendência é que quando anoitece, as pessoas vão se trancar dentro de casa. Mas se você tem uma vida mais ativa nos bairros,
seja pelo comércio ou por algum tipo de serviço. Um exemplo, escola, aqui perto da faculdade. Quando você tem os alunos circulando, até 11 horas, meia-noite, você tem uma certa dinâmica ali que faz gerar segurança. Por mais que você sinta um pouco de medo, tem gente saindo da faculdade e você não está totalmente desamparada. Mas ao redor da faculdade, os outros comércios e serviços já estão fechados, a maioria deles. Então, quando o bairro é todo assim, coisa que fecha no horário útil, né? Tipo horário comercial, quer dizer, você vai criar essa consequência do perigo à noite. Então, ela vai alegar isso, que quanto mais diversidade você tiver, não só de usos, mas diversidade também, assim, do valor dos imóveis. Então, se você tem uma casa do lado de um prédio, ou um prédio pequeno do lado de um prédio grande, lote pequeno com lote grande, você gera uma diversidade que vai permitir que pessoas com características sociais e econômicas diferentes consigam morar lá. Então, quanto mais diversidade, ela entende que gera uma espécie de riqueza urbana. Sim. Um exemplo desses locais aqui em Montes Claros seria o centro, né? Que o centro é, em sua grande maioria, comercial. Sim. Então, depois que dá 6, 7 horas, lá é parado e acaba sendo perigoso, né? Exatamente. E a mesma coisa nos bairros residenciais, porque se a gente pega os bairros, como, por exemplo, o Ibituruna, que além de ser residencial, tem muitos condomínios, você tem essa ocorrência de terem muros muito longos e calçadas muito isoladas. Então, a sensação de insegurança, ela tem a ver com os usos, mas tem a ver também com a característica das fachadas. Porque quando você tem fachadas mais ativas, com mais porta, com mais janela, com mais vitrine, mesmo que você tenha um momento que está fechado, mas gera mais segurança porque dá a sensação que tem mais gente, mesmo no horário avançado. Então, esses pensamentos da Jane Jacobs, eles foram levados, né, desenvolvidos depois por muitos outros autores para falar do espaço público, para falar dessa relação do planejamento urbano com o cotidiano. Sim. Pensando nesses espaços nessas questões de movimentação urbana, que é muito importante que você disse, Mari, eu queria te perguntar o que é que faz um espaço ser vivo, ser habitado e ter essa movimentação entre os usuários. Essa pergunta é difícil. Bom, tem vários aspectos, né? Eu acho que quando a gente pensa em Montes Claros e pega, não sei que tanto que vocês conhecem de Montes Claros, mas para cada bairro que a gente vai estudar ou fazer uma análise mais detida, por exemplo, quando vocês vão fazer um projeto de algum equipamento importante nas disciplinas de projeto, Sim. a gente escolhe um bairro e estuda as características dele, do zoneamento, das questões da topografia, as características naturais, mas a gente sempre pede que vocês também analisem as características sociais e culturais. E aí, o que isso influencia? O que isso tem a ver com a resposta? Se você pega um bairro novo, que acabou de ser construído, que todas as casas são novas, é muito mais difícil você ter uma relação de amizade, entre aspas, né? De vizinhança, uma relação de comunidade entre as pessoas. Então, a tendência de uma praça ou de algum espaço público nesse bairro ser mais insegura é maior. Então, a gente tem um aspecto cultural dessa questão dos espaços serem seguros ou não. E se você vai num bairro tipo Major Prados, Maracanã, Santos Reis, que são bairros que, se a gente olhar no mapa de quando eles surgiram, foram os bairros talvez mais antigos, Morrinhos, são bairros que as pessoas estão lá desde antes do bairro existir, desde antes do bairro ser considerado como um bairro. Então, você tem gerações de pessoas morando num lugar que todo mundo conhece todo mundo e que, se você fizer alguma coisa na rua,
rapidinho Todo vira mundo vai fofoca saber. e todo mundo vai saber. Se você chegou tarde, se você fez, sua mãe viajou e você fez uma festa, pode Acabou. saber que virou notícia. Então, esse é um dos elementos que eu considero importantes para a gente levar em consideração, que esses bairros que têm mais senso de comunidade tendem a ter espaços mais seguros. E quando um visitante vai nesse espaço, ele acaba sentindo isso por consequência, né? Porque ele vê as pessoas interagindo, ele vê que as pessoas ali têm esse comportamento. Então, um dos fatores seria esse. E outra coisa que eu acho legal da gente pontuar também é que a mídia, pode parecer que não tem nada a ver, mas a mídia, da forma como a gente recebe as informações, existe uma. Isso não sou eu que estou falando, mas são vários autores contemporâneos, Raquel Ronick, Hermínia Maricato, Teresa Caldeira, são urbanistas que vão criticar que a mídia tenta construir uma ideia de que a cidade é perigosa. E quando você vende a ideia que a cidade é perigosa, às vezes a pessoa nunca sofreu um assalto, um furto, um roubo, mas ela acredita que a cidade é perigosa e aí ela vai se refugiar nos enclaves fortificados, que são os condomínios, ou então ela vai encher a casa dela de cerca, de concertina, de tudo mais. Então, quando você vende a ideia que a cidade é ruim, que você não quer encontrar ninguém diferente de você, que você não pode ver uma pessoa em situação de rua, porque isso gera desconforto e gera perigo, você força um movimento das pessoas fugirem do espaço público. Então, é muito importante quando a gente vê assim, um incentivo para um festival acontecer na rua, para grandes eventos, seja de corrida, seja de show, de festa de gastronomia popular. Quando a gente tem essa tendência de voltar, o carnaval de rua, a tendência de voltar para o espaço público é uma tentativa de contrariar essa ideia de que a rua é perigosa. Quanto mais a gente pensar que a rua é perigosa, mais as pessoas vão se afastar, né? Sim. Então, esses autores, assim, que discutem o espaço urbano hoje, falam isso. Estão tentando afirmar que o espaço público morreu, mas ele não morreu. Se você observar, né, eles não são todos iguais, mas a gente tem vários exemplos de espaços públicos que funcionam super bem. Uhum. Em Montes Claros, você consegue dar algum exemplo para nós, assim? Consigo. Assim, da região que eu tenho mais familiaridade, eu gosto de dar o exemplo do bairro Major Prats, como eu mencionei aqui. Sim. Não só porque é uma área que eu moro na vizinhança, e também foi o tema tanto da minha graduação, do meu mestrado e do meu doutorado. Então, eu tenho alguma base assim, científica para falar e de observação. Então, eu acredito que esse bairro, na verdade, ele não só... Tem o bairro Major Prats e tem a região de planejamento Major Prats, que inclui Augusta Mota e outros ali do entorno, e que eles apresentam vários exemplos de espaços públicos, tanto as ruas quanto as praças, o próprio parque municipal, que eu me sinto muito segura. Sim. E gosto de frequentar. Então, assim, tem a feirinha do domingo, que é super familiar, que é super interessante. Uhum. Então, eu acho que ali é um exemplo em que vários públicos diferentes, família, idosos, quem vai para a igreja católica, quem vai para outras igrejas, quem vai só para tomar uma no boteco, tem todos esses públicos ali coexistindo. Isso torna a cidade viva, né? Exatamente. Traz o movimento e traz a segurança que a gente comentou. E não só de pessoas iguais, né? Porque tem determinados bairros que todo mundo que convive é muito diferente. Tem bairros que todo mundo tem a mesma característica, os carros são iguais, as roupas são iguais, os sonhos são os mesmos, generalizando, é claro. Sim. E tem esses bairros que a gente consegue encontrar uma diversidade maior, e eu acho que isso que torna a cidade mais rica. A diversidade de usos e a diversidade de pessoas mesmo. Exatamente. Que estão a troca é muito importante. Né? Sim.
Mari, como a gente já sabe o que é que torna uma cidade viva, por que tantas cidades são planejadas de uma forma que segregam as pessoas, que afastam elas? A principal resposta para isso é que, por mais que a gente tenha os planejamentos, os planos diretores, os mapas de zoneamento, toda essa ideia que a gente chama de planejamento urbano, ainda assim, a cidade ela ainda é muito ditada, muito coordenada pelas demandas do mercado imobiliário. Sim. Então, faria muito mais sentido, por exemplo, que os bairros que já têm bons equipamentos, bom transporte público, bem servidos de transporte público, de uma boa localização, esses espaços poderiam, por exemplo, ser verticalizados. Seria uma possibilidade, um caminho para que mais pessoas pudessem usufruir desses benefícios. Mas ao invés de fazer políticas que incentivem a ocupação dos espaços mais centrais, é muito comum que as cidades estimulem o crescimento horizontal, o crescimento que a gente chama de espraiado. E esse é um dos maiores problemas que nós temos de urbanização, porque quando você permite, né, quando você estimula criar novos loteamentos, novos parcelamentos de terra, você exige que o município faça uma contrapartida, tem que levar toda a infraestrutura, novas linhas de transporte, uma situação totalmente nova e cara, né, onerosa para a cidade e que vai contribuir para uma especulação imobiliária e gerando uma condição de vida muito ruim para essas pessoas que estão lá. Então, esse pensamento que está por trás, na maioria das vezes, é puramente financeiro. E, infelizmente, né, no mundo que nós vivemos, é difícil lutar contra isso. Sim. Até para levar esses instrumentos demora, né? A gente acha que, assim, Tem um trabalho simplesmente... Exatamente. Nossa, demora muito. E nós temos muitos exemplos, que é algo que a gente discute na sala também, na sala de aula, que, por exemplo, a questão de mobilidade. Teve um professor nosso que teve um aluno em outra instituição que o coitado do aluno tinha que acordar 5 horas da manhã para pegar um ônibus no bairro dele que era muito distante. E aí, só que esse ônibus, ele não tinha uma linha direta para onde ele precisava ir, que era do outro lado da cidade. Ele tinha que ficar rodando bairros e bairros e bairros e esse aluno dele tinha que fazer isso todos os dias, para ir e para voltar. Isso aí também inclui nessa questão de ter os bairros afastados e ter que começar a incluir esses instrumentos, esses equipamentos urbanos, né? Exatamente. Então, é exatamente esse caso que você contou que faz a gente fazer aquela pergunta assim: todo mundo tem as mesmas 24 horas? Uhum. Não tem, né? Porque algumas pessoas vão ter seu próprio carro, vão morar mais perto da faculdade, vão ter a opção de morar onde quiserem, né? Sim. Pode ter essa mobilidade de moradia e elas vão conseguir ganhar muito mais tempo e ter um conforto muito maior. Então, a relação que a gente faz entre planejamento urbano, entre o desenho da cidade e o transporte, é fundamental para pensar o direito à cidade. Por quê? Uma coisa é eu saber que eu consigo chegar, que é o caso dele. Tem jeito de chegar. Sim. Outra coisa é fazer parte da cidade, é conseguir mudar a cidade, é conseguir ser ouvido. Né? Então, eu imagino que Isabela Versiani deve ter falado um pouquinho sobre isso, né? Na edição Sim. que ela participou desse podcast, que é o direito à cidade, ele precisa ser pensado, a função social da cidade ela tem que ser pensada pela via da escuta, da participação popular. Então, se eu não sei as demandas das pessoas e não sei e não quero saber, essas pessoas continuam sendo excluídas. Porque numa dessas, a pessoa fica apertada, ela larga a faculdade, ela não consegue arcar com a despesa. Se for um emprego, tem gente que recebe pouco e o custo do transporte acaba tornando inviável. Né? Que se ela fizesse uma outra atividade perto da casa dela, ela ganharia o mesmo tanto. Então, assim, o mesmo tanto que eu digo, subtraindo, Sim, né? O que ela recebe proporcional. e o que ela gasta. Então, muitas vezes as pessoas perdem oportunidades. Tem muitas pessoas que não frequentam os parques
porque tem uma família grande ou precisa de várias conduções para conseguir chegar, várias para ir, várias para voltar, o que torna inviável. Sim. Né? Aí entra na questão do planejamento, ele ser distante da realidade, né? Tem o planejamento que é o teórico, o utópico até, e o que realmente funcionaria para as pessoas que moram na cidade. Igual você falou, quem mora na cidade tem que participar dessas decisões, porque é só quem tem essa experiência, essas experiências mais difíceis, vamos dizer assim, que a gente pode entender e fazer alterações que vão funcionar para as pessoas. Isso influencia muito na questão da saúde mental, na hora que você estava comentando que às vezes a pessoa vai ter que largar a faculdade, vai ter que largar o emprego, porque não aguenta a rotina, não aguenta, é muito pesado, é muito distante, e assim, não tem como uma pessoa viver dessa maneira a vida inteira, sendo que a cidade deveria ser planejada para ela, né? Esse seria o verdadeiro sentido do planejamento urbano. E se a gente observar no mapa de Montes Claros e der um giro pela cidade, a gente percebe que os principais parques, os principais centros de lazer ou de consumo, como o shopping center, como os restaurantes mais reconhecidos, renomados, eles estão concentrados numa região da cidade. Então, isso não quer dizer que nos outros bairros não tenham seus comércios relevantes e seus equipamentos importantes, mas é desigual, né? A cidade é desigual. Então, se todos os bairros fossem pensados para favorecer que o cotidiano das pessoas fosse melhor, sabe? Que a vida das pessoas fosse melhor, isso também já ajudaria bastante, porque eu não quero que todo mundo tenha que vir ao mesmo lugar. Eu quero que onde a pessoa escolher ou conseguir morar tenha qualidade suficiente para que ela tenha uma vida confortável, né? Com transporte, com comércio, com escolas, com hospital, com posto policial, tudo isso que precisa. Então, se os planos diretores realmente seguissem o que o Estatuto da Cidade obriga, né, que é ter a participação popular, não só formal para assinar uma lista de presença, mas para realmente expor as suas necessidades, as suas demandas, se os processos de elaboração e revisão de plano diretor levassem isso em consideração, eu tenho certeza que a cidade seria um pouco diferente do que é. Não digo totalmente diferente, porque tem outras forças nos agentes da cidade, né, que são importantes, mas é um caminho para a gente batalhar, né? Eu acho que nós, como arquitetos e também, né, pessoas, seres humanos convivendo numa cidade, nós temos que lutar por isso. Sim. Eu acho muito interessante, como você já disse aqui diversas vezes, sobre essa questão da convivência e de como esses espaços que né, têm usos mistos influenciam para que esse senso de pertencimento, para que esse senso de comunidade se estreite. Desenvolva, né? Desenvolva. Se estreite também. Tá certo. E como se o plano diretor fosse bem executado, como isso já solucionaria muitas questões que nós temos. Um elemento que nós usamos muito, né, aqui no curso de arquitetura, que é a análise do zoneamento, que é a lei de uso e ocupação do solo, e que gera também esse mapa do zoneamento, que é uma definição do que pode ou não pode ser construído em cada lugar. Então, em Montes Claros, o modelo que nós usamos de zoneamento já é um pouco ultrapassado se nós levarmos em consideração ou compararmos com cidades mais avançadas, digamos assim, em termos urbanísticos. Por exemplo, Belo Horizonte. Os zoneamentos de algumas cidades, eles não vão falar que uma zona é residencial ou comercial ou industrial. Eles vão dar uma nomenclatura em outro sentido. Por exemplo, essa é uma zona de adensamento restrito. Essa é uma zona de adensamento preferencial. Então, nós queremos... O que vai... São vários fatores que vão levar a essa decisão. Mas é como eu sugeri anteriormente. Se você tem uma área central que tem uma densidade populacional muito baixa,
por exemplo, lotes muito grandes com uma casa que só um casal que mora, e é um bairro excelente, nós vamos converter esse bairro num zoneamento preferencial. O que vai acontecer? Se uma dessas pessoas vender essas casas, vai poder construir um prédio que vai dar a possibilidade de mais famílias morarem ali. Então, o zoneamento, quando ele é pensado nesse sentido, ao invés de falar que ele é de morar, ou de comércio, ou de indústria, ele vai falar se é para adensar ou não. Agora, o que vai acontecer dentro desse prédio? Se ele vai ser um prédio de clínicas, consultórios, escritórios de profissionais autônomos, ou se no primeiro andar vai ser comércio e nos de cima vai ser apartamento residencial. Então, tem todas essas possibilidades que vão ser incentivadas pelo zoneamento, né? Então, se Montes Claros quiser dar esse passo, precisa ter os profissionais da arquitetura e do urbanismo. Sim. Embora seja obrigatório que tenha arquitetos na elaboração dos planos diretores, a sensação que dá é que esses profissionais eles não estão interessados em um desenvolvimento urbano, né? Então, eles ficam reproduzindo mais da mesma lógica. Sim. Acho que também o conhecimento sobre o plano diretor, que a gente estava até comentando na sala, nós descobrimos do plano diretor quando a gente entrou na faculdade. Sim. E a gente não sabia que, por exemplo, a população, que seria o certo, deveria participar para dar a sua opinião, para falar o que está funcionando, o que não está funcionando, o que precisa mudar. Então, assim, eu acho que falta conhecimento por parte da população mesmo, né? Com certeza, com certeza. E é uma responsabilidade desses profissionais, né? Porque quem faz um plano diretor é uma equipe interdisciplinar muito grande. Você precisa de profissionais da área da saúde, da área do meio ambiente, da geografia, né? São diversas questões que são levadas em consideração. E é difícil você ter pessoas que vão dominar a característica da cidade inteira. Então, faz todo sentido que essas equipes tenham a abertura de conversar e realmente propor às audiências públicas, colocar isso em debate e levar as sugestões que são feitas ou os pedidos para os responsáveis, né, pela elaboração do plano. Então, a forma como foi concebida a ideia do plano diretor é essa, garantir a participação popular, mas na prática tem um distanciamento muito grande. Sim. E nós temos vários exemplos também de maneiras que poderiam solucionar parcialmente essa situação, né? A gente estudou a respeito do plano diretor em Teresina, que foi uma versão infantil que teve. A gente achou muito interessante porque uma das nossas pesquisas do projeto de extensão, nosso grupo selecionado foram as crianças. E aí, Isadora, acho que você vai saber comentar melhor sobre isso do trabalho que vocês fizeram na escola lá no Interlagos. Isso, a gente foi numa escola lá, chama Augusta Vale, lá no Interlagos, e a gente foi para falar sobre o plano diretor e para perguntar para as crianças o que seria uma cidade ideal para elas. E aí a gente pegou crianças mais novinhas, que estavam no 2º ano, e crianças mais velhas, que estavam no 5º ano. E até a diferença de percepção do que é cidade, do que seria ideal para elas, é muito distinto entre as idades. Só que todas elas falam a mesma coisa, que sentem falta de espaços, principalmente de áreas verdes, para lazer, quadra, Lugar para brincar, lugar para brincar. Exatamente, lugar para brincar. Que sempre, eu ando de patins na rua. Eu jogo bola, mas é na rua da minha casa. A gente faz o gol de chinelo. Tem que dividir o espaço com os carros, né? Sim, Sim. exatamente. E é até perigoso. Sim. Então, foi muito interessante isso. Essa pesquisa que a gente fez. Foi. Essa questão dos carros que você comentou, tem até um questionamento que é como se o planejamento urbano, ele foi planejado para os carros, para os trânsitos. Será que isso realmente acontece? Eu acho que foi
uma característica que foi se desenvolvendo e eu acho que perdeu o controle. Eu acho não, nós temos certeza, né? Mas se você pensar, cada carro que roda na cidade, ele tem um lugar para dormir, ele tem um lugar... É meio engraçado falar isso, né? Mas é um absurdo. O carro tem um lugar para dormir na sua casa. Quando ele vem para a faculdade ou para algum lugar, ele tem uma vaga para ele estacionar. E para onde ele for, ele vai ter sombra, ele vai ter conforto. No pior caso, ele tem um lugar, mas ele fica no sol, né? Sim. Tomando sol. E aí, todas as pessoas têm um lugar para passar uma noite, passar um tempo e ocupar. Então, é muito absurdo a gente pensar que os carros têm mais conforto do que as pessoas. Têm mais espaço de moradia. Né? E fora que todas as ruas são para circulação de carro, né? Sim. Então, eu nunca tinha pensado por esse viés. A gente escuta esse questionamento, mas a gente não para analisar que realmente é isso. As ruas para os carros, elas são mais largas, porque não, aqui vai passar o carro tá mais humanizado do que eu vou fazer um convite para vocês prestarem atenção. Aqui na porta da faculdade, no andar de baixo, tem poucas árvores. Sim. E aí, o lugar que tem sombra de árvore é o lugar mais disputado, porque os carros querem parar lá. Se você chegar um dia e essa vaga estiver vazia e você ficar lá em pé, na sombra, você vai ver que é perigoso um motorista te bater para você sair de lá para ele parar o carro. Porque é inadmissível, nessa sociedade que a gente vive, a pessoa ocupar um espaço público que poderia estar um carro. Uhum. Então, por que a gente não coloca um banquinho, umas coisas ali para ficar... vai dar briga, né? Que é um espaço em disputa. Sim. Mari, a conversa tá muito boa, tá excelente. Foi muito bom essa troca que a gente teve aqui. Mas nosso tempo tá corrido e a gente precisa fazer nosso quadro final. Certo. Se chama Quadro Cidade no Olhar Delas. A gente vai te fazer perguntas e, para você responder, sua opinião pessoal mesmo. Qual lugar da cidade faz você sentir que ela está viva? Eu gosto muito da sensação de frequentar o Centro Histórico de Montes Claros, mas não só aquele centrinho ali da Praça da Matriz, do Corredor Cultural. Eu gosto muito quando eu tenho que resolver alguma coisa no centro e eu vejo aquelas casas antigas e eu vejo que tem uma arquitetura que ainda se mantém, não com o valor devido do patrimônio, mas que ainda mantém essas características, porque eu entendo que a minha história vinculada a Montes Claros tem uma construção histórica, sabe? É como se eu pensasse assim, antes de mim tem os meus ancestrais, tem a minha ancestralidade, no sentido assim, a gente não vem do nada, né? Essa cultura que nós temos hoje, a nossa personalidade, ela é muito moldada por aquilo que veio antes, né? Então, a gente recebe essa carga. Então, o olhar que eu tenho para a arquitetura hoje, para os espaços públicos, passam por essa vivência. Então, eu gosto muito do centro. Eu sempre arrumo uma desculpa para ir lá fazer alguma coisa, porque eu gosto de andar, de frequentar, de ver as pessoas, assim, o movimento. Tem gente que evita, né? Tem gente que evita. Assim, não precisa ir meio-dia, né? Naquele horário mais quente, mas eu gosto muito, até meio-dia. E eu gosto muito também do meu bairro, que desde que eu nasci, né? Tirando as vezes que eu morei fora, mas assim, o meu vínculo continua lá, no mesmo lugar, na mesma casa. E eu acho que a diferença, né, entre o centro e o meu bairro, que é um pouquinho afastado do centro, é essa sensação também de ter a minha história construída ali e de saber que tem pessoas que moram ao meu redor, que eu conheço, que eu posso tocar a campainha se eu precisar de alguma coisa, de alguma ajuda. Então, o centro eu gosto pelo vínculo da memória, né, dessa história, do patrimônio local, da cultura de Montes Claros, que é muito rica, e eu gosto do meu bairro, de forma geral, assim, de andar pelas ruas, porque eu tenho essa sensação de segurança, de pertencimento, de identidade. Então, era para escolher só um, mas eu escolhi dois. Ô, Mari, você falando a questão de quando você morou fora, acho que a gente nem comentou sobre isso,
Mas é bem interessante para você, se você quiser, fazer uma comparação de... Você morou em Lisboa, não foi? Sim. Por A qualidade quanto de tempo? vida ainda. Também? Eu morei em alguns lugares. Sim. Quando eu fui fazer faculdade, né, eu fui morar em BH Uhum. e fiquei lá ao todo por 8 anos. Mas enquanto eu fazia faculdade, eu fiz um outro intercâmbio que foi para a Hungria. Eu morei em Budapeste por um semestre e, por mais incrível que seja, né, a experiência de morar fora e de conhecer coisas maravilhosas, eu voltei com vontade ainda de experimentar muitas coisas. E aí, no doutorado, eu tive a oportunidade de morar em Lisboa por um semestre para concluir uma etapa da minha pesquisa. Mas eu acho que com o nosso amadurecimento, assim, ao longo da vida, essa perspectiva muda um pouco. Então, a gente almeja conhecer o mundo, conhecer outras formas de moradia, conhecer outras culturas, mas eu fui percebendo cada vez mais que o que eu prefiro e onde eu me sinto melhor é aqui. Sim. Então, será que algum dia eu vou morar fora de novo? Não sei, né? Não é também assim tão taxativo, mas eu me sinto mais completa. Eu sinto que eu tenho, inclusive, tenho mais a contribuir estando aqui do que estando fora, Sim. né? E a diferença, assim, que você viu nesse contexto que a gente comentou, as diferenças entre... Sim, diferenças bem urbanas. diferente, é bem Muito. diferente. Sim. Questão de Mas organização. da mesma forma, não dá para generalizar que todos os espaços são assim. Uhum. Então, talvez os espaços que eu frequentei, eles têm uma grande circulação, uma grande movimentação, mas às vezes também são turistas, ou a motivação é outra. Ou às vezes você se sente um pouco inseguro, não porque alguém tentou te furtar, ou assalto, ou nada do tipo, mas porque são pessoas diferentes, de outros países, com outras línguas, com outras culturas, e às vezes isso para cada pessoa pode gerar um sentimento diferente. A insegurança do novo, né? E às vezes de preconceito também, né? Uhum. Que pode ser um filtro que impede as pessoas de experimentar a cidade. Uhum. E também a questão de ser mulher. Se você está andando sozinha, é sempre um alerta que a gente tem que ter, Sim. que não dá para confiar assim totalmente, né? Uhum. Sim. Voltando agora para Montes Claros, Mari. Qual lugar para você aqui poderia ser bem melhor do que Todos. Acho que sempre tem. Sempre dá para melhorar. Sempre tem espaço para melhorar. Eu acho que dá para a gente pensar em termos físicos, assim, materiais. Uhum. Eu acho que a cidade pode ser muito mais arborizada. Eu acho que as calçadas podem ser muito mais pensadas para o conforto do pedestre. Eu acho que a cidade pode ter muito mais espaço de lazer, parques. Ah, já tem muito parque. Não tem muito parque. Não tem mesmo. E, assim, se a gente olha pelo Google Maps, a quantidade, a maioria das concentrações de áreas verdes são lotes vagos, que Sim. daqui uns dias alguém vai construir. Tem loteamentos que a gente dá um zoom, bairros inteiros, que não tem um quadradinho verde, né? Que você olha por cima e só vê telhado e cimento, e concreto, e asfalto. Então, a verdade é essa, todos os lugares podem ser muito melhores. E às vezes não é melhor, assim, melhor para o sentimento, ou melhor em termos de estética, ou melhor em termos de conforto, ou melhor em termos ambientais. Eu acho que às vezes um lugar é muito bom em relação ao meio ambiente, é arborizado, mas não é seguro. Então, tem muitas questões que podem se somar para um lugar ficar realmente muito bom. Mas sempre vai ter algo para melhorar. Sim. Mari, muito obrigada por tirar um tempo e poder conversar com a gente, discutir sobre isso, debater sobre situações tão importantes e um assunto que você tem tanta propriedade para falar, né? Uma pessoa tão conhecedora e tão culta, e tão importante para nós, né? Isso eu acho que foi mais uma aula do que... Exatamente. Aprendi Foi muito muito de GNJ uma aula. como sonho.
Foi uma aula tanto para nós quanto para as pessoas que estão assistindo, as pessoas que estão ouvindo, né? Porque tem essa possibilidade também. Então, a gente queria agradecer muito a sua presença e muito obrigada mesmo por trazer esse conhecimento para nós. Que bom que vocês gostaram. Eu fiquei muito feliz com o convite. Fiquei um pouco nervosa com esse ambiente aqui, uma certa ansiedade, mas deu para perceber que eu gosto muito de conversar sobre esse assunto, né? Sim. São já mais de 10 anos que eu sou professora na área de urbanismo e tenho sempre me esforçado para pensar urbanismo em Montes Claros, né? Não só ficar estudando o que acontece no mundo, é importante a gente saber também, mas para contribuir para a nossa região, para o norte de Minas. Então, esse tem sido o meu esforço profissional, assim, é o que eu quero continuar para a minha vida. E eu fico feliz de ouvir esse agradecimento de vocês, porque é uma forma de confirmar que estamos indo no caminho certo. Com Então, certeza. eu que agradeço pelo convite. Você quer deixar algum recado, algum convite para o pessoal? Bom, o convite que eu quero fazer para o pessoal é de sempre manter aceso aí esse interesse por pensar e discutir a cidade pelas diversas perspectivas, né? A cidade é muito interdisciplinar. Então, esse projeto que deu origem a esses podcasts, eu acho que são um caminho fantástico para a gente abrir esses canais, né? E ocupar mais espaços e alcançar mais pessoas. Mari, de novo, muito obrigada pela sua presença, por compartilhar seu conhecimento com a gente. E a gente espera que tenha sido tão proveitoso para vocês quanto foi para nós. Esse foi o nosso primeiro episódio do Arque Delas.